Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. E hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, vamos falar do porquê que a gente escolheu usar fralda de pano ou as fraldas ecológicas, né? E antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês deixarem o like aí no vídeo, comentarem o que vocês estão achando aí dos vídeos aqui do canal e também comentarem ideias de vídeos que eu posso estar trazendo aqui. E não se esquecer principalmente de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Então, bora pro vídeo. Primeiramente gostaria de falar sobre como começou essa história minha e do Fábio de querer usar fraldas ecológicas. Já fez, né, 10 anos que eu e o Fábio a gente tá junto. E já faz uns 6 anos que eu não tomo mais anticoncepcional. E já faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu e o Fábio a gente vem falando em quando a gente engravidasse ou quando a gente tivesse um filho, a gente iria usar fralda de pano ou as fraldas ecológicas, né? E desde então eu pesquiso muito, pesquiso marcas, dou uma olhada nos vídeos também aqui do YouTube, de canais onde mamães falam sobre o que elas acharam de tal marca, se elas recomendam, se não recomendam, sobre os absorventes, e enfim. E aí, muitas pessoas acabam criticando eu e o Fábio. Por quê? Né? Porque acham que as fraldas ecológicas, as fraldas de panos de hoje em dia, é aquelas que as vovós usavam antigamente, né? E não, gente. Assim como no decorrer dos anos tudo foi mudando, né? A tecnologia mudou, as pessoas mudaram, os costumes mudaram, as fraldas de pano também mudaram. E hoje em dia elas estão muito mais fáceis do que antigamente. Então, assim, recebo muitas críticas, mas não levo pro coração, porque já percebi que essas pessoas que criticam, que me criticam, que falam, não tem propriedade para falar sobre isso. Eu também não tenho, porque eu ainda não estou usando, né, na Alicia, a Alicia não nasceu ainda, mas já são 4, 5 anos pesquisando sobre isso, então eu entendo muito sobre fralda de pano. Nunca trouxe aqui no canal pra vocês, porque não era o meu universo, né? Então, como eu já era criticada, imagina se eu trouxesse aqui no canal, né? Mas agora que eu vou estar utilizando, que eu vou realmente colocar tudo que eu aprendi em prática, eu vou trazer aqui pro canal pra vocês. E hoje eu vou trazer um dos grandes motivos do porquê que a gente escolheu utilizar fralda de pano ou fralda ecológica, tá? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês, vou pegar uma fraldinha pra mostrar pra vocês. Eu não tenho fralda, eu vou falar aqui sobre a fralda de pano e a fralda descartável. Eu não tenho aqui fralda descartável, eu ainda vou comprar, vou usar sim na Alicia, mas nas primeiras semanas, talvez no primeiro mês dela, que vai ser a fralda RN, né, que eu não vou levar fralda de pano para o hospital, né, porque eu acredito que eles não aceitem, mas se eles aceitassem, eu estaria também levando sim as fraldas de pano. Mas enfim, não tenho ainda, vou comprar só depois, a hora que estiver chegando mais perto da Alicia nascer. Eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho da fralda, tá bom? Bom, gente, eu trouxe aqui duas fraldinhas, tá? Elas são de marcas diferentes. Essa daqui é da Happy Flute e essa daqui é da Moonbest. E eu comprei elas pelo AliExpress, tá? Mas hoje em dia já tem fraldas ecológicas nacionais, tá? Tem várias marcas. Eu não vou falar pra vocês quais as marcas que tem, porque eu não sei, porque eu tô comprando tudo pelo AliExpress, as fraldas da Alice. Bom, a fraldinha ela é assim, tá? Essa daqui é a capa impermeável que fica por fora. E essa minha aqui, ela é de carvão. O tecido dela por dentro, ó, é de carvão, tá?
Tem essa daqui. E essa daqui, ela... eu não sei dizer pra vocês qual que é o tecido. Sinceramente, não sei dizer qual que é esse tecido aqui. Eu acabei esquecendo de pesquisar. Acabei não vendo, tá? E as fraldinhas, o que me deixou mais apaixonada quando eu comecei, na verdade, a pesquisar sobre essas fraldas, o que me fez querer usar as fraldas foi as estampas, gente. Sim, tá? Olha só, é uma estampa mais linda do que a outra. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre as fraldas, e fiquei interessada, foi mais por causa das estampas, que a Alicia ia poder ter várias estampas fofinhas de fralda. E não sabia como é que funcionava. Na minha cabeça, quando o pessoal falava também, tipo, ai, fralda ecológica, fralda de pano, eu ficava tipo, querida, usar fralda descartável é muito mais fácil. Mas nunca falei, né, e nunca cheguei a falar pra uma mãe que decidiu usar fralda de pano, né, tipo, ah, você não vai dar conta, né, usa fralda descartável. Nunca dei palpite nenhum, porque eu não tinha propriedade pra falar sobre isso, então eu ficava, ó, quietinha, caladinha, né. E aí, quando eu comecei a me interessar sobre as fraldas de pano, eu vi que elas não eram um bicho de 7 cabeças. E aí aqui eu tenho também, ó, os absorventes, tá? Tem esse daqui que é de microfibra, esse meu aqui ele é de 4 camadas, e tenho esse daqui também que ele é de carvão, que ele também é de 4 camadas, tá? E aí tem absorvente de bambu, tem absorvente de café, tem absorvente de melton, tem absorvente, tem vários tipos de absorventes. E tem também as camadas. Todos esses meus aqui, eles são camada mais simplesinha. São de entre 3 e 4 camadas, tá? Mas tem também absorventes que tem 6 camadas, absorventes que tem 8 camadas. E são esses absorventes que vão absorver o cocô e o xixi da criança. Então, por exemplo, esse daqui, que é o de carvão, de melton, o de bambu, o de café, você pode colocar em contato com a pele do bebê. Ou seja, você pode só colocar aqui por cima, ó, da fraldinha e colocar na bunda do bebê. Já os de microfibra, não. Você tem que colocar eles por dentro desse bolso, tá? E aí você vai fazendo as combinações. Você pode usar 2 ou 3 absorventes, por exemplo, de 3 ou 4 camadas, junto e colocar ali dentro do bolso para ter uma absorção maior. Você pode juntar esses dois aqui também e colocar, e enfim, você vai fazendo as combinações que vão ficar melhor para você e pro seu bebê, para não ocorrer tanto vazamento e para segurar bem xixi, cocô, e essas são as fraldinhas. Antigamente era aquelas fraldas, elas eram parecidas, tá? Eram parecidas com essas daqui, que é a capinha plástica, né? Porque tem que ter. Mas não era um absorvente assim. Ele era daquelas fraldas Cremer, né? Aquela quadradona que aí você enrolava a fralda em triângulo e aí colocava uma joaninha pra prender ali, ou fazia sei lá como é que fazia, não sei como é que fazia, mas era assim as fraldas de antigamente. Mas as de antigamente, gente, as de hoje em dia é isso daqui. Super fácil, prático e simples, sem complicação. E aí, no começo, quando eu e o Fábio a gente decidiu que a gente iria usar fralda ecológica, a gente pensava assim, ok, vamos usar fralda na Alicia de pano em casa. E pra sair, né? Deixa eu desligar o ar que tá frio agora. E pra sair, como é que a gente vai fazer? Porque a fralda descartável você joga, a fralda de pano você tem que guardar pra trazer pra casa de novo pra lavar, né? E aí a gente pensava, ok, quando a gente sair, a gente usa a fralda descartável. Mas era porque a gente não tinha conhecimento ainda. E aí eu fui pesquisando,
fui me interessando mais, fui me integrando mais nesse mundo de fralda ecológica. E aí eu descobri que tem solução, que tem o saco impermeável. Então você abre aqui, ó, coloca a fraldinha, enrola, né? Aqui tá o cocôzinho do bebê, você enrola bonitinho, né? Vai enrolar aqui o cocôzinho do bebê. E aí você fecha a fralda. E aí a fralda vai ficar um bolinho assim, como se fosse uma fralda descartável. E aí você coloca aqui dentro desse saquinho impermeável, fecha e tá tudo certo, só trazer pra casa pra lavar. Então, depois que a gente foi descobrindo mais sobre isso, a gente foi se apaixonando mais e tendo mais certeza ainda que era isso que a gente queria. Então, a gente pesquisou sobre lavagem, a gente pesquisou os tipos de absorventes que a gente pode usar, a gente pesquisou sobre pomada, por exemplo, né? Porque você não pode usar com essas fraldinhas, ou tem que ter muito cuidado para usar pomada de assadura, porque senão vai impermeabilizar a fraldinha e aí você vai perder uma fralda. O maior ponto positivo que a gente viu nas fraldas ecológicas foi a economia, gente. Sem contar, claro, que faz bem pro meio ambiente, né? Isso a gente não precisa nem falar. Enfim. Mas, Bruna, quanto que você gasta numa fralda ecológica? Quanto que é uma fralda? Quanto que é uma fraldinha dessa? Já me perguntaram, mas quanto que é essas fraldas? Não sei o que. Gente, varia entre 20 a 45 reais, tá? Aí o pessoal fala, nossa, tudo isso? Muito caro, não sei o que. Só que, gente, você não precisa ter muitas, eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente, tá? E eu estou aqui com o meu gabarito, porque é muita informação. Você não precisa ter muitas, né? E também, assim, você usa desde recém-nascido até o desfraude da criança. Então, não é todo mês não, tipo, enfim, conforme a criança for crescendo que você vai ter que comprar um tamanho diferente, não. Eu vou usar essa daqui na lista desde recém-nascido até ela parar de usar fralda. Então, assim, super vale a pena. Vocês vão ver, tá? E aí, ok. Mas quanto, Bruna, que eu preciso? Quantas fraldas, quantos absorventes que eu preciso? Você não precisa ter a mesma quantidade de absorvente e a mesma quantidade de capa, tá? Você pode ter menos capas, mas você tem que ter mais absorventes. Porque as capas, elas secam rapidinho e os absorventes, eles demoram mais para secar e você precisa fazer combinação para não ter perigo de ter vazamento, enfim, né? Para poder usar. Vocês vão entender. E aí, eu vou falar aqui para vocês quanto mais ou menos que a gente gasta num enxoval de fralda ecológica, tá? E vou também trazer a comparação com a fralda descartável, tá? Por exemplo, bom, como eu vou fazer uso exclusivo de fralda na Alicia, né? A gente quer fazer uso exclusivo de fralda de pano na Alicia, e eu pretendo lavar fralda dia sim, dia não, ou então, por exemplo, lavo hoje e guardo amanhã e depois de amanhã as fraldinhas. Então, a gente tem que ter uma quantidade mais ok, tá? Lembrando que tudo também depende do seu clima. Por exemplo, a Alicia vai nascer no inverno. Então, eu vou ter que ter alguns truquezinhos. Um dos truques é ter uma secadora. Só que a capa você não pode botar na secadora, tá? A única coisa que você pode botar na secadora é os absorventes, tá bom? Porque não tem perigo de estragar e nem nada, tá? Então, tudo vai depender também da sua rotina de lavagem. Se você quer deixar acumular mais dias, então você vai ter que ter mais fraldas. Se você vai fazer, por exemplo, que nem eu, lava dia sim, dia não, então essa quantidade aqui é o suficiente e é ótima, tá? Não precisa mais do que isso. Bom, pro
enxoval da Alicia, né? Ou para um enxoval que você vai fazer, você pode ter entre 20 a 25 capinhas, tá? Essa daqui é o suficiente se você for lavar dia sim, dia não, ou for deixar acumular 2 dias para daí no outro dia lavar. É o suficiente entre 20 e 25 capas, porque elas secam bem rapidinhos, tá? E os absorventes, tá? É bom você variar, tá? Comprar de várias camadas, de vários tecidos, de microfibra, de carvão, de bambu, de café, de Melton, enfim, é bom variar que aí você consegue fazer combinações e ver o que é melhor pra você, tá? Os absorventes, o ideal é você ter entre 30 a 40 absorventes, tá? Porque se você não tem uma secadora, eles demoram mais pra secar, tá? No verão, secam rapidinho, você estende início da manhã, final da tarde já tá seco, mas no inverno já é um pouco mais difícil, então é importante você ter uma secadora que vai facilitar bastante e você não vai correr o risco de ficar sem absorvente, né? Porque eles demoram mais para secar. E como eu já comentei aí numa parte do vídeo, as capinhas elas custam entre 20 e 45 reais. 20 reais normalmente é a capinha que você compra sem o absorvente, tá? E aí entre 30, 35, 40, 45 é as capinhas mais enfeitadinhas assim e já acompanha um absorvente, tá? Aí tudo você tem que ver na descrição, né, com o seu vendedor e enfim. Eu estou falando aqui por base na minha experiência, gente. A capinha que eu paguei mais barata foi 20 reais. E claro que foi numa promoção ali em novembro, né, na Black Friday. E a mais cara foi 45 reais, tá? E aí, então, você tem que ver. Mas super vale a pena, tá, gente? Os absorventes, eles custam entre 15 e 20 reais cada um, tá? Aí vai depender do tecido, vai depender da quantidade de camadas, tá? Mas é entre esse valor. E quanto é que fica, Bruna? Esse enxoval, né? Pode parecer um pouco caro, por exemplo, uma capinha de 45 reais, mas é como eu falei pra vocês, vocês usam desde recém-nascido até o desfraude da criança. Mais ou menos, a gente vai gastar na capa, tá? Comprando essa capa aqui, uns 880 reais, tá? 875 reais, eu coloquei aqui, que é mais ou menos o que eu vou gastar, porque eu já deixei salva já todas que eu quero comprar, eu ainda estou comprando, tá? Mas vai ser mais ou menos isso, 875 reais de capinha. É um valor alto? Se for parar pra pensar, entre 20 e 25 capas dessa, é um valor alto, mas vocês vão ver que no final vale a pena, tá, gente? E em absorvente, né? A gente vai gastar uns 450 reais. Esses 875 reais é as fraldinhas, as capinhas, né, que já vem com absorvente, tá? Porque todas que eu comprei, todas elas já vieram com absorvente. Então, eu vou ter que comprar menos absorventes depois separados, né? Então, eu vou gastar em torno de 450 reais só em absorvente. E aí, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida, né? Eu não tenho e, sinceramente, não sei se pretendo comprar. Talvez ali quando a Alicia estiver começando a introdução alimentar, que daí algumas mamães dizem que o cocô fica um pouco mais complicado, porque vai mudando o organismo da criança, enfim, não sei como é que fica o cocô, gente. Mas, eu vou deixar uma fotinho aqui, tem mamães que compram o liner, ele é tipo como é que eu posso explicar pra vocês? Ele é um tecido que ele é parecido com um lenço umedecido, só que ele é seco. E aí, quando você monta a fraldinha da criança, por exemplo, né? Aqui eu tenho a capinha, vou colocar o absorvente,
Vou botar esse por cima da pele do bebê, né? Mas a Alicia tá com um cocô, sei lá, muito estranho, tá muito mole, ou tô começando a introdução alimentar dela, e enfim, não quero sujar muito o absorvente, ou enfim, quero usar desde quando a Alicia nascer até o desfraude. Dá pra usar também esse liner, tá? Você vai colocar ele aqui por cima, tá? Ele é mais ou menos assim, dessa largura assim. Então, você vai colocar aqui por cima. E aí, quando a criança cagar ou fazer xixi, você só tira aquele liner. A fraldinha vai estar só com xixi, ou então não vai estar suja de cocô, né? Mas você tira aquele liner e joga fora. Ele é biodegradável também. E, normalmente, é em torno de uns 50 reais, entre 50 a 65 reais, um rolo com 100 liners, tá? Então, assim, se você quer mais praticidade ainda, é só você comprar o liner, coloca o liner daí aqui por cima, ele pode ir em contato com a pele do bebê, tá? Aí você coloca aqui por cima, quando a criança cagar, você só tira e joga o cocôzinho lá no lixinho, né? Despeja o cocô, enfim, se der pra jogar no vaso, joga no vaso, né? Pra não colocar o cocô no lixo. Mas se for aquele cocô muito mole, não tem muito o que fazer, né? Taca ali no lixo e tá tudo certo, igual fralda descartável daí, né? Mas eu, particularmente, aqui em casa, acho que a gente não vai usar. Pretendemos não usar, não achamos que é necessário, por enquanto, né? Vamos ver mais pra frente. Mas Bruna, você falou ali que tem que cuidar pra não impermeabilizar a fralda, e se a criança tiver assadura, né? Tem que usar a pomada. O liner, ele também serve pra isso. Se você quer usar pomada, né? As pomadas de assadura normal, enfim, você pode usar o liner, que aí não tem perigo de permeabilizar o absorvente ou a capinha, né? Mas também você tem a opção de comprar uma pomada natural, que é o que a gente vai fazer aqui em casa. Até porque quem usa fralda fralda de pano, dificilmente a criança vai ter assadura. Então o total, e a pomada ela é um vidrinho assim, se eu não me engano, tá? Eu não tenho ainda aqui pra mostrar, gente, pra vocês, porque eu também não comprei ainda. Vou comprar, eu tenho que pesquisar qual que eu vou comprar, porque são muitas marcas, tem vários cheiros e enfim. Vou ver qual que eu vou comprar ainda, tá? Mas assim que eu comprar, eu mostro aqui pra vocês. E a pomada, ela custa entre 40 a 50 reais. Ai, Bruna, é muito caro, né? Eu vou comprar uma hipogloss que é mais barato. Ok, gente, é mais barato, mas você tem que ter um cuidado maior com as fraldinhas de pano, né? Eu digo um cuidado maior porque tem que cuidar na questão da lavagem para não impermeabilizar, na questão de usar pomada para assadura para não impermeabilizar, porque senão você acaba perdendo muitas vezes a fraldinha a um ponto de não conseguir mais tirar a impermeabilização dela. Então tem que ter um cuidado maior, né? Mas a gente vai gastar em torno de um enxoval, digamos, um enxoval completo de fralda, com aqui os valores que eu vou passar aqui pra vocês, gente, esse valor total do enxoval de fralda de pano, eu já incluí eu incluí 25 capinhas, né? Incluí 40 absorventes, coloquei o liner também e coloquei a pomada natural. Então a pessoa ela vai gastar em torno, aproximado assim, mais ou menos uns 1.500, 1.600 reais. Eu, futuramente, a hora que eu terminar de comprar o enxoval completo de fralda ecológica da Alicia, eu venho e passo o que eu gastei, tá bom? Mas eu acredito que eu vou gastar bem menos do que isso, porque eu comprei algumas coisas na Black Friday, né? Eu comprei a maioria das fraldinhas da Alicia, eu comprei na Black Friday. Então eu tô sempre de olho, porque daí como eu comprei bastantinha coisa já, né? Os vendedores, eles estão sempre me mandando cupom de desconto, essas coisas assim. Então, muitas vezes eu consigo por um preço, olha, supimpa. Muito bom. Agora vamos falar da fralda descartável.
fralda descartável. Eu peguei aqui mais ou menos a quantidade que um bebê usa. Tá? Um bebê usa do RN ao GG mais ou menos em torno... Eu fiz isso, eu pesquisei isso na internet, tá, gente? Eu sei que tem bebês que usam muito mais do que essa quantidade que eu vou passar aqui pra vocês, mas também tem bebês que usam menos, tá? Então, eu pesquisei na internet quanto que um bebê mais ou menos usa de fralda descartável, tá bom? Um bebê usa em torno de 3.738 fraldas descartável, do RN ao GG, tá? Então, eu fiz duas pesquisas. Eu pesquisei a Pampers, tá? Os valores da Pampers e da Huggies. E vou ressaltar aqui pra vocês. Esses valores que eu peguei aqui são valores de fraldas que eu vi na Amazon Prime, porque eu e o Fábio, a gente tem assinatura, então a gente consegue preços mais baratos do que normalmente em mercado e essas coisas assim. Então, vale ressaltar isso, tá? Bom, um bebê recém-nascido, ele gasta mais ou menos 168 fraldas. Eu iria gastar R$145 com a fralda Pampers e R$210 com a fralda Huggies. Já o tamanho P, um bebê usa em torno de 480 fraldas. Eu iria gastar R$660 comprando fraldas Pampers e R$369 comprando fraldas da Huggies. Tamanho M, um bebê usa 900 fraldas mais ou menos. Eu iria gastar R$920 com as fraldas Pampers e 780 com as fraldas Huggies. Tamanho G, um bebê usa em torno de 750. Eu iria gastar R$910 comprando fralda Pampers e 720 da Huggies. E tamanho GG, um bebê usa em torno de 1.440. Ai, gente, peraí que... 1.440 fraldas GG. Eu iria gastar 1.820 comprando 1.820 reais comprando fraldas Pampers e 1.820 comprando fraldas Huggies. No total, no final, depois que a Alicia não usasse mais fralda descartável, eu iria ter gastado aproximadamente R$4.455 com fralda Pampers e R$3.899 com fraldas Huggies. Fora ainda que fralda descartável, por todas as químicas que ela tem, ela dá muito mais assadura em bebê, né, do que fralda de pano. Então, eu ainda teria que comprar pomada de assadura ou de prevenção de assadura e enfim, tá? Claro que esse valor você pode gastar muito mais ou gastar muito menos também, né? Tudo vai depender muitas vezes se o seu bebê se adaptar a uma fralda um pouco mais barata, então você vai gastar um pouco menos. Mas se for, né, comprar Pampers ou Huggies, é mais ou menos esse valor que você vai gastar. Ou, como eu falei, né, às vezes muito mais do que isso. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho dos benefícios da fralda ecológica ou fralda de pano. Então, por elas serem de tecidos, né, ela permite um maior conforto para o bebê e permite que a pele do bebê possa respirar, evitando assim então as temidas assaduras e alergia, que muitas vezes a gente sabe que tem bebê que tem alergia à fralda descartável, enfim, né? Também, se a gente não tem alergia nem assadura, nós não precisamos nos preocupar com pomadas. E aí, economizamos um pouco mais, né? Outro benefício da fralda, você usou no seu bebê, você lava
guarda, você pode revender elas, né? Ou doar, enfim. Mas você também pode guardar elas para o seu próximo babyzinho. Pois é, claro, se elas forem bem cuidadas, né? Como eu já comentei aqui no vídeo pra vocês já entenderam, eu acho isso, elas podem ser usadas do recém-nascido até o desfraude, tá? Ou até, por exemplo, as fraldas que eu comprei, elas podem ser usadas de criança a partir de 3 anos até 15 quilos, tá? Mas tem alguns fornecedores também que fazem para crianças maiores, 17, 18, enfim. É só você pesquisar. Claro que daí também o valor é um pouquinho mais salgadinho, né? Mas vale super a pena, tá, gente? Ok, você não está gerando lixo, né? Porque você não usa fralda descartável. Mas você tá gastando muita água. E não, gente. Pra lavar as fraldas de pano, não se gasta muita água como muitas pessoas pensam, tá? Até porque elas não são lavadas individualmente. Você vai guardar ali, né? Tem que ser num cestinho, num balde, enfim, fechadinho. Você vai colocando elas ali dentro desse balde, guardando elas sujinhas, né? Só tira excesso de cocô, essas coisas assim. E aí no dia que você for lavar, você vai colocar o absorvente, a capa, tudo junto na máquina e vai lavar a quantidade ali que você deixou acumular pra lavar, tá? Então, claro, se elas tivessem que ser lavadas individualmente, iria gastar bem mais fraldas, né? Bem mais água, mas como elas são lavadas várias dessas, né? Eu vi aí mamães que em 1 ou 2 dias juntam metade de uma máquina pra lavar as fraldas, tá? Então, tipo assim, não gasta muita água, gente. E aí, muitas pessoas pensam assim, ah, tá, mas é muito complicado pra lavar fralda de pano. Gente, não é complicado, tá? Não é complicado. Nem difícil, nem nada do que você esteja imaginando. É super fácil. Por exemplo, cagou, você, enfim, aqui ou aqui, cagou, você tira o excesso ali, ó, joga o excesso no vaso, né? E aí, no dia que você for lavar, você dá uma esfregadinha, né? Esfrega com a mão assim, ó. E ó, torneirinha. Taca dentro da máquina, tá limpo. Excesso de xixi, tira o excesso de xixi debaixo da torneira também. Taca dentro da máquina, tá limpo. Só pendurar e deu. E, pra não correr risco, né? Acredito que eu não tenha falado ainda aqui nesse vídeo, tenho quase certeza que eu não falei aqui nesse vídeo. Não se usa amaciante também, tá? Nas fraldas. É só sabão em pó, sabão em líquido, enfim, o sabão que você quiser. Tem que também tomar cuidado com o sabão. Por exemplo, sabão glicerado. Como é que se fala? Enfim, sabão com glicerina não se deve usar nas fraldas porque vai permeabilizar, tá? Então você não usa sabão com glicerina. Aqui em casa a gente usa sabão líquido, tá? Aqui em casa eu só uso sabão líquido, é o meu preferido, não gosto de sabão em pó. E não se usa amaciante nas fraldinhas. E aí tem várias formas de você lavar. Tem gente que coloca um vinagre, uma tampinha de vinagre junto. Tem gente que coloca 1 ou 2 colheres de bicarbonato junto. Enfim, você vai ter que ir se adaptando, né? Porque no meu caso é a primeira vez que eu vou estar mexendo com isso, vou estar usando na Alice, então não sei ainda como é que funciona. Mas é só sabão líquido, aqui no meu caso, vinagre, bicarbonato de sódio e tá ótimo, tá? E aí você estende elas no sol, elas ficam branquinhas, limpinhas, cheirosinhas, maravilhosas. E aí é só você montar bonitinho, né? Já deixa montadinho pra não ficar muito difícil, né, no dia a dia. Já deixa montadinho a hora que recolhe e tá pronto para o próximo uso. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido o porquê que eu e o Fábio a gente escolheu usar fraldas de pano ou fraldas ecológicas. E
que vocês tenham entendido que elas não são um bicho de 7 cabeças, tá? Que elas são muito mais simples, muito mais fácil do que as pessoas imaginam, né? É só ter um pouquinho de paciência para você pesquisar, aprender e se adaptar, assim como tudo na vida a gente tem que se adaptar, né? Então, com as fraldas não é diferente. Conforme a gente for usando aqui em casa, eu vou trazendo a nossa experiência para vocês e contando o que a gente achou. Porque sim, o Fábio ele tá super empolgado também para usar as fraldas, tá? E ele ama assim como eu, ele ama as estampas das fraldas, tá? Então é isso, gente. Super beijo, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de deixar aqui embaixo nos comentários se você, que é mamãe, se você usa as fraldas ecológicas, né? O que você está achando delas, tá bom? Super beijo e tchau!